Você não casou só com ele, casou com a família dele, e ninguém te avisou o que isso significava na prática. Não é clichê. É uma das realidades mais subestimadas do casamento, e uma das que mais silenciosamente destrói relações que de outra forma poderiam funcionar. Porque você entrou num um sistema que existia antes de você, que tem suas regras, muitas delas não escritas, que tem sua hierarquia, que tem sua forma de fazer as coisas, que tem suas expectativas sobre o que um casamento deve ser, o que uma nora deve ser, o que a família deve ser. E você chegou nesse sistema, com a sua história, com os seus valores, com a sua forma de fazer as coisas. E o choque, quando acontece, raramente é dramático no começo, é sutil, é progressivo, até que um dia você percebe que está num casamento onde a família dele tem mais poder do que você, e onde ele deixa isso acontecer. Existe uma ilusão que a maioria das pessoas carrega quando casa, a ilusão de que o casamento é uma relação entre dois, entre você e ele, entre o que vocês constroem juntos, entre os valores que compartilham e os sonhos que perseguem. Essa ilusão é bonita e é parcialmente verdadeira. Mas é incompleta, porque casamento não acontece num vácuo, acontece dentro de um contexto, e o contexto mais imediato e mais poderoso são as famílias de origem de cada um. Cada pessoa que entra num casamento traz consigo um sistema familiar inteiro, com suas crenças sobre o que é amor, com seus padrões de comunicação ou de falta de comunicação, com suas formas de lidar com conflito, com suas expectativas sobre papéis, o que um marido faz, o que uma esposa faz, o que uma família parece. E mais do que trazer esses padrões internalizados, cada pessoa traz as próprias pessoas, a mãe que liga todo dia, o pai que ainda decide, os irmãos que aparecem sem avisar, a família estendida com opiniões sobre tudo. E o casamento, para sobreviver e florescer, precisa criar uma fronteira entre o que é da família de origem e o que é do casamento. Uma fronteira que respeita as relações com as famílias, sem permitir que elas invadam o que deveria ser protegido. Essa fronteira, muitos casais nunca criam, e pagam o preço por isso. Existem formas específicas pelas quais a família de um dos parceiros interfere no casamento, e que raramente são nomeadas enquanto estão acontecendo. A primeira forma é a interferência através da opinião constante. A mãe que tem uma opinião sobre tudo, sobre como você cria os filhos, sobre como você administra a casa, sobre as escolhas que você faz, sobre o que deveria ser diferente, e que expressa essas opiniões de forma que é difícil de rebater, sem parecer que você está sendo difícil ou ingrata. O problema não é ter uma sogra com opiniões, é quando ele não cria proteção. Quando ele deixa as opiniões da mãe chegarem até você sem filtro, quando ele concorda com a mãe em vez de defender o que vocês decidiram juntos, quando você percebe que a opinião da família dele tem mais peso nas decisões do casamento do que a sua. A segunda forma é a interferência através da presença física constante, a família que aparece sem avisar, que fica por períodos longos sem que você tenha sido consultada, que tem livre acesso à sua casa, que é também a sua casa, o seu espaço, o lugar onde você deveria ter privacidade e autonomia. E quando você expressa que isso te incomoda, você vira o problema. Você é a que não aceita a família, a que quer afastar ele dos seus, a que é difícil, a que está criando problema onde não havia. Mas você não está criando problema, você está defendendo o espaço do casamento, o que é não só legítimo, é necessário. A terceira forma é a interferência através de lealdades divididas. Ele foi filho antes de ser marido, e essa identidade, filho, não desaparece com o casamento. Ela coexiste, e em momentos de conflito, a lealdade que ele sente para a família de origem pode sobrepor a lealdade que deveria ter construído com você. Quando a mãe está do lado dela, ele está do lado da mãe. Quando a família tem uma posição, ele se alinha com ela, mesmo que seja contra o que vocês decidiram como casal. Quando você e a família de origem entram em conflito, mesmo de forma indireta, ele escolhe a família. E você percebe que não é a primeira no casamento dele, e que nunca foi. A quarta forma é a interferência através de demandas financeiras. A família que demanda recursos, dinheiro, tempo,
energia, sem considerar o impacto no casamento. O irmão que precisa de ajuda financeira e ele oferece sem consultar você. O pai que tem um projeto que precisa de investimento. A mãe que precisa de suporte que consome o orçamento que era para outra coisa. E quando você questiona, você está sendo mesquinha, você está sendo egoísta, você não entende que família é família. Mas você entende muito bem. Você entende que o dinheiro que sustenta a família dele poderia estar construindo a família de vocês, e que essa escolha, de onde os recursos vão, está sendo feita sem que você tenha voz real. Aqui está a parte mais difícil de entender e que é central para navegar essa situação com clareza. Por que ele não cria fronteiras com a família? Por que ele permite que a mãe interfira? Por que ele não te defende quando a família ultrapassa limites? Por que ele se alinha com eles quando deveria se alinhar com você? Não é simples e raramente é maldade. A relação que ele tem com a família de origem foi construída ao longo de décadas. É mais antiga que a relação com você. É mais profundamente gravada no sistema nervoso. É o primeiro contexto onde ele aprendeu o que é amor, o que é lealdade, o que é família. E dentro desse sistema, criar fronteiras é frequentemente vivido como traição, como ingratidão, como abandonar as pessoas que sempre estiveram lá, como escolher você sobre eles. E essa escolha, dentro do sistema familiar que ele cresceu, pode ser carregada de culpa que é quase insuportável. Especialmente se a mãe usa essa culpa de forma consciente ou inconsciente. A mãe que fica mal quando ele não aparece, que expressa mágoa quando ele prioriza o casamento, que faz comentários sutis sobre o quanto ele mudou desde que casou, que cria situações onde ele precisa escolher entre você e ela. Cada uma dessas situações coloca ele num conflito interno que é genuinamente difícil e que ele frequentemente resolve da forma mais fácil, cedendo à família, sem perceber o custo que isso tem no casamento. E você paga o preço de uma dinâmica que foi construída muito antes de você existir na vida dele. John Gottman, depois de décadas estudando o que determina o sucesso ou fracasso de um casamento, identificou algo que ele chamou de turning toward versus turning away. A capacidade de um parceiro de se virar em direção ao outro quando o outro faz uma oferta de conexão ou um pedido de ajuda. E ele descobriu que uma das formas mais significativas em que casamentos falham é quando um dos parceiros, consistentemente, se vira para a família de origem em vez de se virar para o cônjuge nos momentos que importam. Não porque família não importa, mas porque o casamento, para sobreviver, precisa ser a relação primária de lealdade. Não a única relação, mas a primária. E essa mudança de lealdade primária, da família de origem para o cônjuge, é uma das transições mais importantes e mais difíceis que o casamento exige. Murray Bowen, um dos fundadores da terapia familiar sistêmica, desenvolveu o conceito de diferenciação do self dentro do sistema familiar. A capacidade de cada pessoa de se distinguir, de ter perspectivas, valores e decisões próprias dentro do sistema familiar de origem, sem cortar a relação, mas sem ser controlado por ela. E ele mostrou que pessoas com baixa diferenciação, que não conseguiram se distinguir de forma saudável das suas famílias de origem, têm muito mais dificuldade de criar casamentos saudáveis, porque elas não conseguem ser plenamente presentes no casamento enquanto ainda estão, de alguma forma, presas no sistema familiar anterior. Aqui preciso falar sobre algo que é desconfortável, mas necessário. Você tem um papel nessa dinâmica, e entender qual é o seu papel não é sobre culpa, é sobre poder. Porque o que você pode mudar, você tem poder sobre. E o que tem a ver só com ele ou com a família dele, não tem. Existem formas em que você pode estar alimentando a dinâmica sem perceber. Você pode estar esperando que ele perceba o problema sozinho, sem nomear de forma clara o que está acontecendo e o que você precisa que mude, esperando que o amor seja suficiente para que ele entenda sem que você precise dizer. Mas ele não vai perceber sozinho. Se pudesse, já teria percebido.
A dinâmica com a família é invisível para quem está dentro dela. Ela precisa ser nomeada com clareza, com especificidade, com exemplos concretos do que está acontecendo e do que você precisa que seja diferente. Você pode estar reagindo de formas que tornam mais fácil para ele se alinhar com a família do que com você. Quando você explode, quando você ataca a família de forma que o coloca na defensiva, quando você ultimato, ele vai defender a família. Não porque a família tem razão, mas porque a forma como você está apresentando a situação o está colocando num lugar onde defender a família parece mais fácil do que te ouvir. A conversa que funciona não é a que ataca a família, é a que nomeia o que você precisa dentro do casamento. Eu preciso que você me defenda quando a sua mãe faz comentários sobre como eu crio os nossos filhos. Eu preciso que decisões financeiras que nos afetam sejam tomadas juntos. Eu preciso que quando houver conflito entre o que eu preciso e o que a sua família quer, você considere o casamento em primeiro lugar. Isso é diferente de a sua família é controladora e você não consegue se separar deles, mesmo que ambas as frases sejam verdadeiras. Quando a família de um dos dois está afetando o casamento de forma significativa, há uma conversa que precisa acontecer. Com ele, com clareza, com cuidado, mas com firmeza. Essa conversa não é sobre convencê-lo de que a família é problemática. Ele provavelmente não vai concordar com essa avaliação, pelo menos não de forma rápida, e não precisa. A conversa é sobre o casamento, sobre o que o casamento precisa para funcionar, sobre o que você precisa para se sentir que o casamento é o espaço primário de lealdade de vocês dois. Começa com o que você está sentindo, não com o que ele está fazendo de errado. Eu me sinto em segundo lugar quando decisões são tomadas sem me consultar. Eu me sinto sem proteção quando comentários são feitos sobre mim e não há defesa da sua parte. Eu me sinto insegura sobre onde estão as lealdades quando o que a sua família quer conflita com o que nós decidimos. Continua com o que você precisa. Específico, concreto, possível. Eu preciso ser consultada antes de convidar alguém para ficar em casa por mais de um dia. Eu preciso que quando a sua mãe fizer comentários sobre as nossas escolhas, você não concorde na minha frente, mesmo que depois tenha uma conversa separada com ela. Eu preciso que quando houver conflito entre o que eu preciso e o que a sua família quer, você me pergunte o que eu preciso antes de decidir. E termina com a razão real. Eu não estou pedindo que você abandone a família. Estou pedindo que você construa o casamento com a mesma lealdade que tem para eles. Porque sem isso, o casamento não tem onde se sustentar. E se você tiver essa conversa, com clareza, com cuidado, e nada mudar? Essa resposta, ou ausência dela, é informação, das mais importantes que você pode ter sobre o casamento. Se ele ouve, reconhece e faz esforço real de criar fronteiras, mesmo que imperfeito, mesmo que gradual, você tem um parceiro que está disposto a crescer, que coloca o casamento numa posição de importância real, que é capaz de se distinguir da família de forma suficiente para construir algo com você. Se ele ouve, promete e nada muda, se a mesma dinâmica continua, se as fronteiras continuam não existindo, se você continua em segundo lugar, você tem uma informação diferente sobre os limites reais de onde o casamento pode chegar com ele como está. E se ele reage com defesa, com inversão, de repente você é o problema, você é quem está tentando afastá-lo da família, você é a que é difícil, você tem uma informação ainda mais importante sobre a dinâmica que está operando, sobre o nível de diferenciação que ele tem da família de origem e sobre o que é realista esperar que mude. Nenhuma dessas informações é confortável, mas todas são necessárias para tomar decisões conscientes sobre o que você quer fazer com o casamento. Antes de terminar, preciso criar uma distinção importante. Nem toda relação próxima com a família de origem é interferência problemática. Há uma diferença entre uma família que está presente e uma família que controla. Família presente é saudável, é almoço de domingo, é férias juntos, é apoio nos momentos difíceis, é relação que adiciona, que cria suporte, que cria pertencimento, que cria uma rede que sustenta o casamento em vez de ameaçá-lo. Família que controla é diferente.
É quando as decisões do casamento são determinadas ou fortemente influenciadas pela família de origem. É quando os recursos do casamento, tempo, dinheiro, energia, são sistematicamente direcionados para a família, sem que haja escolha real do casal. É quando um dos parceiros não consegue se posicionar de forma diferente da família, sem conflito interno severo ou retaliação familiar. A distinção entre as duas é poder. Família saudável não precisa de poder sobre o casamento para estar presente nele. Família que interfere precisa de poder, mesmo que não o reconheça, e o casamento sente isso. Você não casou só com ele, casou com a família dele. Essa é uma verdade que ninguém diz antes, e que muita gente só entende quando já está dentro do sistema. Mas entender não é aceitar passivamente. Entender é o primeiro passo para agir de forma consciente. O casamento que você quer, onde vocês dois são a unidade primária, onde as decisões são tomadas por vocês, onde as lealdades estão claras, é possível, mas exige que ele faça algo que é genuinamente difícil: se distinguir da família de origem de uma forma que nunca precisou antes. Isso não é pedir que ele abandone a família, é pedir que ele construa o casamento com a mesma solidez com que honra as relações anteriores. E se ele estiver disposto a fazer esse trabalho, o casamento pode ser exatamente o que deveria ser: um espaço de dois, que acolhe as famílias, mas que não é controlado por elas. Deixa nos comentários, a família de um dos dois já interferiu no seu casamento? Como foi? Como vocês navegaram isso?